do seu país, ali do Egito, para tentar decifrar aquele sonho. E ninguém conseguia decifrar o sonho. Então foi apresentado a ele o nome de José, como alguém que poderia dar a interpretação daquele sonho, e poderia revelar para ele que mistério era aquele, daquela visão que ele teve, daquele sonho que ele teve, que o perturbava e que tirava o seu sono. Então, quando José é levado à presença do faraó, ele diz: olha, eu tenho a interpretação desse sonho, eu posso decifrar esse sonho. Olha, as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, elas têm um significado, assim como as 7 espigas mirradas e as 7 espigas bonitas. As 7 vacas gordas simbolizam 7 anos de fartura, 7 anos de bênção. Tudo que plantar vai dar, vai prosperar durante 7 anos. É o que simboliza as 7 vacas gordas. Mas vai ter também 7 anos de muita fome. E esses 7 anos de muita fome são simbolizados pelas 7 vacas magras, esqueléticas. Da mesma forma, as espigas bonitas representavam 7 anos de fartura, e as 7 espigas mirradas, que eram devoradas pelas 7 espigas bonitas, 7 anos de fome. O faraó então ficou desesperado, e então José traz a solução. E José disse: olha, durante os 7 anos de fartura, nós vamos aumentar os celeiros, nós vamos multiplicar a plantação, vamos investir pesado na agricultura, vamos plantar em toda a terra, aonde tiver lugar para plantar, aonde tiver lugar agricultável, nós vamos jogar semente na terra, e a semente vai produzir. E foi 7 anos de bênção, 7 anos de fartura. As outras cidades não estavam formadas. Então somente o Egito ocupou todas as suas terras com plantações, com as criações. E depois daqueles 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de seca. E a seca assolou a todo o país do Egito. E a seca se espalhou pelas terras do Egito, e a seca trouxe escassez e fome. E diz a palavra do Senhor que no primeiro ano de seca e de fome, os povos, enquanto tinham dinheiro, as outras cidades, os outros povos, enquanto tinham dinheiro, eles compravam, louvado seja o nome do Senhor, os alimentos com o dinheiro que eles tinham. E a coisa foi se afunilando, a fome foi se aprofundando, a seca foi apertando. E diz a palavra do Senhor que depois eles comprarem com o dinheiro que tinham os alimentos, eles começaram a dar o próprio gado, os cavalos, as ovelhas, as vacas, os jumentos, apenas por pano. A proporção que a fome ia aumentando, que a seca ia piorando, eles foram dando tudo que tinha, trocando tudo que tinha por alimento, para não morrer de fome. E chegou o momento, no primeiro ano, que eles já estavam sem gado, sem ovelha, sem cavalo, sem jumento, sem vaca e sem dinheiro. Tudo que eles tinham, eles deram, prata, ouro, tudo trocaram por alimento. E no segundo ano, irmão Raimundo, no segundo ano de fome ali no Egito, eles já não tinham mais o que vender, não tinham mais dinheiro, não tinham mais ouro, não tinham mais prata, não tinha mais nada de valor. Eles agora não tinham mais gado, não tinham mais ovelhas. Eles tiveram que dar, sabe o quê? As terras e eles próprios. Trocaram todas as terras que eles possuíam e eles próprios, como moeda de troca, apenas pelo pão. E todas aquelas cidades
naquele momento disseram: olha, aqui nós entregamos todas as nossas terras para o faraó, pertence agora ao faraó, tudo que nós temos é do faraó, e nós a partir de hoje passamos a ser escravos de faraó. O que nós não queremos é morrer de fome. Veja o que a fome é capaz de fazer. Diz a palavra do Senhor que José, ao cabo de 2 anos, comprou toda a terra do Egito para faraó. Sem falar nos outros 5 anos de fome, que a coisa foi apertando. E durante aquele período, o povo fez o que puderam para sobreviverem, porque para sobreviver, para matar a fome, o homem é capaz de fazer qualquer coisa. Veja o que esta mãe foi capaz de fazer: matar o próprio filho dela para servir de alimento para ela e para a colega, para não morrerem de fome. Mas a palavra do Senhor também nos traz uma outra demonstração muito forte do que é fome. E eu quero compartilhar com os amados irmãos, para que os irmãos vejam, entendam e percebam o que é fome. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 18. Quem tiver sua Bíblia pode abrir aí, vamos ser rápido, porque nós temos ainda a Santa Ceia do Senhor. Lamentação de Jeremias, capítulo 1, versículo quanto eu falei? Vamos ser rápidos. Lamentações de Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Dá tempo de nós encontrarem aí para ficarem acompanhando. 1, versículo 11. Lamentações de Jeremias 1, versículo 11. 18 não. Diz assim a palavra do Senhor: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, toma Jerusalém. A estratégia aqui é diferente. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém e levou cativo muitos dos habitantes de Jerusalém para a Babilônia. E diz a palavra do Senhor que diante da situação que o rei da Babilônia deixou Jerusalém, foi uma situação crítica e devastadora. Observe o que diz o versículo 11 de Lamentações 1: todo o seu povo anda suspirando. Jeremias retratando a situação catastrófica da cidade de Jerusalém. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão, deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Oh glória! Sabe, este glória aqui não é de exaltação não, é de tristeza, é de dor, é de pranto. Olha a situação agora de Jerusalém, uma das cidades, a cidade modelo, a mais visitada de todos os tempos, como ainda é nos dias de hoje. Jerusalém conhecida no mundo inteiro como a mais bela das mais belas. Não é letra de música não. Jerusalém agora se encontra numa situação calamitosa. Diz a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias que o povo andava suspirando, buscando pão. Diz a palavra do Senhor que lhe deram as suas coisas mais preciosas a troco de comida. O rei da Babilônia invadiu Jerusalém, levou tudo de Jerusalém. O que ele não levou para servi-lo em Babilônia, ele deixou em Jerusalém, mas como escravos, porque eles invadiram e tomaram. Aquela cidade que era tão maravilhosa, agora era como se fosse ali apenas um local onde os exércitos da Babilônia estavam ali, e ali faziam barbaridades.
Nós vamos chegar mais na frente. Veja aí agora o mesmo Lamentações de Jeremias 2:12. Diz assim o profeta Jeremias, Lamentações 2:12: dizem as suas mães: onde há trigo e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Os filhos perguntavam, indagavam para as suas mães onde havia trigo e vinho, porque eles estavam desfalecendo de fome, feridos pelas ruas da cidade. A fome é como um chicote que corta os lombos daquele que passa por necessidade. A fome é como uma espada que fere e é capaz de ferir até a alma do ser humano. E os filhos indagavam as suas mães e perguntavam para suas mães aonde havia trigo e vinho, porque eles estavam desfalecendo, feridos pelas ruas da cidade. Versículo de número 19 do mesmo Lamentações 2, agora o versículo 19: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Em todas as ruas da cidade de Jerusalém, em todas as ruas da cidade de Jerusalém, principalmente nas entradas, haviam pessoas mendigando e passando fome. Graças a Deus que nós não temos nem a condição de percorrer o Brasil todo, porque também nós iríamos ver muita miséria, e de certa forma somos poupados de ver. Mas tem estados aqui no Brasil que as pessoas ficam nas entradas das cidades, aqui é na entrada das ruas. Mas aqui no Brasil tem lugares onde as pessoas ficam na entrada das cidades, meninas de 9 anos, de 11 anos, se prostituindo, se vendendo apenas por um pedaço de pão e um copo de café. Sabe por que eu estou falando isso? Porque passa nas reportagens, e também amigos que eu conheço, caminhoneiros, que dirigem para esses estados, contam que meninas de 9 anos se prostituem para tomar um café da manhã, que é apenas um pedaço de pão e um pouco de café. Porque a fome, e olha para nossa surpresa, sabe quem é que as orienta? E sabe quem é que dá o apoio para que elas façam isso? Seus próprios pais. Porque o pai se levanta de manhã, uma mãe se levanta de manhã, olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, não tem nada. Então os próprios pais concordam que suas filhas se prostituam, ainda que com 9 anos de idade, para poder não morrer de fome. A fome é capaz de levar um pai e uma mãe até a aceitar que uma filha se prostitua para que ela não morra de fome. Isso é uma calamidade. A Bíblia diz que ali em Jerusalém, aqueles habitantes viviam clamando de noite no princípio das vigílias. Eles derramavam o coração como águas diante da face do Senhor. Agora, quando a situação estava periclitante, eles choravam, eles clamavam, eles se derramavam, pedindo ao Senhor socorro, porque eles também haviam se afastado da presença do Senhor, e por consequência, Nabucodonosor invade Jerusalém e traz a catástrofe e a miséria para dentro de Jerusalém. Diz mais a palavra do Senhor no versículo de número 20 do próprio Lamentações 2: vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim, onde as mulheres comeu o fruto de si mesmas. Misericórdia. Jeremias está aqui chorando, é por isso que ele é chamado do profeta chorando. Jeremias está aqui chorando, diz: Senhor, enxerga, Senhor, vê, Senhor. Só que Deus está vendo, Deus vê tudo. Ele está pedindo para o Senhor considerar. O Senhor considere, sabe? Deus é misericordioso.
E é muitas das vezes isso que nos faz nos deixar no erro. A palavra do Senhor no Salmo diz que o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades. Assim como está distante o ocidente do oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas iniquidades e os nossos pecados, porque Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos fracos, mas tem muita gente que se apega a isso e vive o tempo todo no pecado, porque Deus, Ele não nos trata segundo nós merecemos. A gente apronta e Ele vem e nos trata com amor. Aí tem muita gente que fica só fazendo barbaridade, mas nesse momento o Deus da longanimidade, o Deus que tolera, Ele agora chegou ao limite e traz castigo, e traz como castigo a fome e a decepção para o seu próprio povo. Diz mais a palavra do Senhor, quando Jeremias chorando diz: onde as mulheres comerem o fruto de si mesmo, porque já estava chegando numa condição ali em Jerusalém, estava se aproximando essa condição, e Jeremias começa a enxergar isso. Já não tinha mais alimento, já não tinha mais nada, e daqui mais um pouco, as mulheres, as mães, iriam matar os seus próprios filhos para se alimentarem. Iam ter que sacrificar aquelas que tinham 2, 3 filhos, iam escolher ali sacrificar um deles para alimentar os outros e para alimentar a si próprias. E Jeremias começa a dizer: as crianças que trazem nos braços, ou seja, vai chegar um momento que as mães vão ter que comer os seus próprios filhos, os seus próprios frutos, os filhos que elas trazem nos seus próprios braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. A situação estava crítica, a situação era periclitante. E quando chega no capítulo 5, no versículo de número 10, ele diz assim, a palavra do Senhor: nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Misericórdia, eu não sabia disso, mas a fome é capaz de enegrecer como um forno a pele. A pele da pessoa que passa fome muda de cor, fica enegrecida, não pelo sol escaldante, mas a fome, ela provoca, talvez pela falta dos nutrientes, né? Quando o corpo está bem nutrido, alimentado, a pele está irrigada, a pele tem a sua oleosidade, a sua viscosidade. Mas quando a pessoa começa a passar fome, uma pessoa desnutrida, a primeira coisa que ela começa a mostrar, e todos percebem, é que ela começa a ter a pele ressecada. A pele, como diz, começa a ficar gretada, rachada. A pele fica toda escamosa. E a pessoa começa a definhar, e fica só a caveira. Por causa da fome, a pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Olha o que acontecia em Jerusalém por causa da fome: forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, os lacaios, os larápios, os sem Deus, aqueles que simbolizavam e representavam Satanás, que era o exército do rei Nabucodonosor, que havia invadido Jerusalém, destruído Jerusalém, estavam agora abusando das mulheres e das virgens de Sião e de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas, porque deve-se respeitar os idosos. O exército representando o cão, o exército do rei Nabucodonosor representando o diabo, representando a serpente, não considerou e nem respeitou nem os idosos, irmão Aldete. Diz mais a palavra do Senhor: aos jovens obrigam a moer, e aos moços tropeçam debaixo da lenha. Os mais jovens carregando lenha e tropeçando. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam.
cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Tem um hino que um grupo, acho que americano, compôs há muitos anos atrás. O nome dessa música não é uma música do mundo, uma música mundana, mas o mundo canta ela como se ela fosse uma música do mundo, onde aqueles jovens fizeram uma homenagem a Jerusalém e cantam a música Nos Rios da Babilônia. Ou seja, eles se lembrando de Jerusalém, eles retratam o que eles tinham, o que eles eram em Jerusalém. E ali essa música é uma música muito bonita. Eles começavam a sonhar com Jerusalém, eles começavam a se lembrar de Jerusalém. Eles estavam ali na beira dos rios da Babilônia, como escravos, exilados ali na Babilônia. A fome é capaz de provocar todas estas coisas. Embora que nestes casos que eu estou apresentando pela igreja, ou para a igreja, por conta da desobediência do homem que se afastou do caminho e da presença do Senhor. Então a fome veio avassaladora como forma de castigo. E quando aqueles homens começaram a reclamar, Deus usa a própria boca do profeta Jeremias, o profeta chorão. Porque se vocês forem ver todo o livro de Lamentação, vocês vão entender Jeremias chorando o tempo todo. E chega um momento que as pessoas passavam no entroncamento da cidade de Jerusalém, irmãos, e meneavam a cabeça diante da miséria, diante dos escombros, diante da situação devastadora que se encontrava Jerusalém. Eles, quando passavam, balançavam a cabeça, batiam palmas. Não era de alegria, não, era de decepção. E eles diziam: é esta a grande cidade? É essa a Jerusalém tão famosa? Aquela Jerusalém tão espetacular? É esta mesmo que se encontra nesta situação que nós estamos vendo? E eles balançavam a cabeça. A fome devasta. A fome acaba com tudo. Não tem nada que possa resistir à fome. Mas dia menos dia, todos se entregam. Nos primeiros dias de fome, o cara ainda está fortinho, ainda pode fazer alguma coisa. Mas a proporção que o tempo vai passando e a fome não cessa, e não há o que ele comer para suprir aquela fome, ele vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, e por mais forte que ele seja, ele vai dobrar-se o joelho, e ele vai ter que cair, e ele vai morrer, se o socorro não chegar. Então com fome não se brinca. Eu não sei porquê que os governantes, olha, tem duas coisas que são primordiais para mim no governo. Duas: é matar a fome do povo, não deixar ninguém passar fome, e saúde. Todos os governos no mundo inteiro deveriam investir tudo para o povo não passar fome e para o povo ter direito a uma saúde digna. Promover o que fosse necessário para que o povo tivesse acesso a uma saúde de qualidade. Porque se o povo tiver com saúde, o povo consegue trabalhar. Então o governo tem que promover as condições para que o povo possa se manter. Então duas coisas essenciais no meu modo de ver é que o povo não passe fome e tenha uma boa saúde, uma saúde pública de qualidade. Porque ninguém consegue resistir à fome. Meu pai já me dizia, e com certeza da altura dos seus quase 80 anos, ele ainda deve dizer para alguém que ele conversa, que a situação obriga o ladrão. É um presságio popular. Às vezes é muito fácil a gente criticar,
ainda está passando nas redes sociais, em todos os meios de comunicação do Brasil, uma jovem cristã que foi comprar fraldas para o seu bebê numa farmácia. No dia anterior o marido havia esquecido, e no dia seguinte ela foi comprar, queria ir de carro, mas não tinha como, porque se fosse, a gasolina que tinha não dava para ir e voltar, ela resolveu ir a pé. Quando ela chegou na farmácia para comprar as fraldas para o filho, passou o cartão do marido que estava desempregado, não tinha crédito, e ela volta então para casa sem as fraldas. E no meio do caminho alguma coisa aconteceu, um desalmado apanhou aquela pobre mulher, levou para dentro do matagal, matou-a, estupou-a e ainda queimou o rosto dela para que ela não fosse reconhecida. E depois de alguns dias, o corpo foi encontrado dentro da mata. Aquela mulher foi assassinada. A falta de condições. Poderia ser que em um outro momento, quem sabe, por um outro motivo, ela também morresse. Porque se ela tivesse com condições, ela iria de carro, era muito mais seguro. Mas pela falta de condição, ela teve que ir a pé. E se expôs de uma forma que acabou perdendo a vida. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, eu sei que às vezes nós queríamos fazer muito mais do que o que nós podemos, mas nunca deixe de dar a sua contribuição, nunca deixe de trazer a sua primícia. Nós não estamos vivendo em Samaria, nós não estamos lá naquele processo do Egito, nós não estamos nesta condição onde o profeta Jeremias chora e lamenta pela situação de Jerusalém e dos habitantes de Jerusalém, mas que tem muita gente passando por necessidade de mata de São João, tem. Nós não vamos conseguir matar a fome de todos que passam fome em Mata de São João, mas aqueles que tiverem ao nosso alcance, ou ao nosso alcance, com as nossas e com as vossas primícias, eles serão alcançados. E essas primícias será como um bálsamo na vida dessas pessoas. Não vai resolver tudo, mas será como um alívio, como uma gota d'água que cai na cabeça de alguém que está num sol escaldante, como um copo de água para alguém que passou o dia todo andando no sol quente, e quando chega em casa, que bebe aquele copo de água, ainda que tirado do pote, não é nem da geladeira, é uma água tirada do pote, é um copo só, mas que aquele copo de água traz para ele uma sensação tão especial. Ah, como a água é gostosa, como a água é saborosa, principalmente quando você passa o dia todo sem molhar a língua, e você chega em casa e bebe um copo de água, parece que é a coisa mais gostosa do mundo. E a sua e a minha e a nossa primícia vai para uma família, para uma pessoa, como um copo de água para refrescar aquele que passou o dia todo debaixo do sol escaldante. Então não deixe de trazer. Talvez você ainda não tenha pensado, e nesta noite, Deus, em nome de Jesus, eu te faço um apelo, meu Deus. Deus Jeová Rafá, aquilo que eu não consegui passar, porque sou humano, não tenho capacidade nenhuma, mas o Teu Espírito Santo pode. O entendimento que eu não pude apresentar nesta noite, o Teu Espírito Santo pode. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, se alguém aqui nesta noite não entendeu o que é passar fome, traga interpretação de um sonho para esses que estão aqui nesta noite. Através do Seu Espírito Santo, explica para eles, Senhor, o que é passar fome. Como é que se sente uma pessoa que passa fome? E não estou falando de uma pessoa que passa um dia só passando fome. Eu estou falando daqueles que passam semanas, daqueles que passam meses comendo de manhã e não comendo meio-dia, optando por uma por outra refeição, porque se comer de manhã não vai comer meio-dia, se comer meio-dia não vai comer de noite.
Ele tem que fazer uma escolha dolorosa. Ao invés de fazer 3 refeições, só pode fazer uma. Então eu vou comer de manhã, vou comer meio-dia, vou comer de noite. A fome aqui na Bahia é tão grande. Não é à toa que ali em Salvador tem 2 restaurantes populares. E quando eu estou em Salvador acompanhando, levando o pessoal para Salvador, para os hospitais, eu passo ali no comércio e quando chega às 11 horas tem uma fila quilométrica de pessoas na fila esperando que aquele restaurante popular que fornece um prato de comida a R$2 abra as portas para que eles possam invadir aquele recinto para matar a fome com um prato de comida e um copo de suco. E nós, os servos do Senhor, temos que ter compaixão, ainda que muitos sofram pela consequência do pecado, porque o próprio Jeremias, no capítulo de número 3, ele vai dizer qual é a situação daquele povo que ainda reclamava, que chorava, agora pedindo a misericórdia do Senhor. E ele diz assim, versículo de número 38 de Jeremias, de Lamentações 3: porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Versículo 39: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-nos de nuvens para que não passe a nossa oração. Como um cisco e rejeitamento nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram ou correram contra nós, e nós choramos. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento, torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os olhos de Jeremias viraram como que aquele pecado que a gente aqui no Nordeste conhece como toró. Viraram rios quando Jeremias olhava para a situação de Jerusalém. Ele próprio, que experimentou na sua pele, foi jogado no poço, no calabouço, e muitos até pensaram que Jeremias ia morrer naquele calabouço, porque eles diziam: não tem mais pão na cidade. Não tinha mais pão na cidade, e o profeta estava no fundo do calabouço. Mas meu irmão, minha irmã, então pondere, agradeça a Deus, abra a sua boca bem grande, abra a sua boca em todos os níveis que ela pode alcançar. E às vezes a gente quer falar de forma educada, composta, a gente abre a boca só um pouquinho, mas nesse momento abra a sua boca no último volume que ela pode alcançar, na última regulagem, com uma boca de uma cobra, de uma sucuri, que é capaz de engolir um bicho que é 3 vezes maior do que a sua própria boca. Abrir a boca assim, para glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, para dizer: Senhor, eu te agradeço, obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem me deixado ficar gratado, com a pele ressecada, torrada pela fome. Que bom, Senhor, que de uma forma ou de outra o Senhor sempre abre uma porta. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia, agradeça pelo ar que você respira, agradeça pela vida. Sede agradecidos. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o terceiro momento, que é o momento da Santa Ceia do Senhor. Temos poucos minutos agora. Vamos correr em nome de Jesus.
chamar as irmãs da Santa Ceia, no raio, e vamos aqui em nome de Jesus rapidamente para a distribuição. Cantar 223 do cantor cristão. As irmãs vão pegar aqui os elementos em nome de Jesus. A irmã Maria Regina aqui. A irmã Dina, ela trouxe os cálices agora. Olha, para a glória do Senhor, amém. 223 do cantor cristão. 223 do cantor cristão. Alvo mais que a neve. Nós vamos louvar. E os irmãos que vão cear, fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Sem algum dos elementos aí? Todos estão? Amém. Então vou pedir agora ao irmão Raimundo, em nome do Senhor Jesus. Ele vai estar orando em nome do Senhor Jesus. O tempo urge e ele vai fazer a oração pelos elementos, o sangue, que é o vinho, e o corpo de Cristo, que é o pão. O irmão Raimundo vai fazer essa oração para... Amém. Alimentos, irmão, uma graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, no nome santo do Senhor Jesus, meu Pai, apresentamos, meu Pai, nossas vidas a Ti, meu Pai, e apresentamos também, meu Pai, esse alimento, meu Pai amado. Que o Senhor, meu Pai, continua cada dia mais e mais nos abençoando, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o suco
de uva que vai ser transformado no teu sangue, meu Pai. E apresenta também, meu Pai, o pão, Senhor da glória, que vai ser, meu Pai, nesse momento transformado na tua carne, Senhor da glória. A tua palavra, meu Pai, nos fala que aquele, meu Pai, que não ceia, não tem parte com o Senhor, meu Pai. Continua nos abençoando, vai abençoando, meu Pai, os seus filhos que até aqui chegaram, meu Pai, nesse lugar. Que o Senhor, meu Pai, venha nos perdoar por tudo aquilo que nós temos feito, meu Pai. Senhor, agora vai nos limpando, vai nos lavando, vai nos purificando, meu Pai, para que nós venhamos ceiar, meu Pai amado. A sua palavra, meu Pai, nos fala que examine-se, pois o homem a si mesmo, meu Pai, e coma desse pão, beba do sangue, porque o Senhor, meu Pai, nos purifica, meu Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, eu apresento a nossa vida aqui, nos abençoa, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, assim te agradeço. Silêncio. Esse é um momento muito sublime, um momento muito especial. Eu quero que você agora se transporte em pensamento para a cruz do Calvário. Percorra nesses segundos o trajeto de Jesus desde o monte até o momento da sua crucificação. Morreu para nos salvar. Derramou o seu sangue, verteu o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Nesse momento você ore a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família. Apresenta a eles agora nesse momento no altar do Senhor. Eu te apresento, Deus, a tua igreja. Eu te apresento, meu Deus, a minha vida. Eu te apresento, meu Deus, o teu servo Jean e toda a sua família. Nesse momento sublime, nesse momento especial, é um momento divino, é um momento celestial, é um momento onde Satanás não chega nem perto, porque esse é um momento de luz, esse é um momento de paz, esse é um momento de celebração. E o teu servo, apóstolo Paulo, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que será partido por vós. Comamos todos agora em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento em meu sangue. Tomai e bebedes todas as vezes que se reunirdes em memória de mim. Bebamos todos agora em nome de Jesus. Enquanto as irmãs vão recolher, nós vamos louvar a última estrofe e depois vamos para a oração final. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de dor
Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu és também o nosso Deus, o nosso Adonai, e nós podemos te chamar de Abba Pai. E nesta hora, Deus supremo, Deus soberano, Deus glorioso, nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado da cruz do Calvário para nos trazer a remissão dos pecados e a salvação. Em nome desse Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, vem ao nosso socorro e socorra-nos em nome de Jesus. A cada um dos que entraram aqui nesta noite, Pai, seja Deus com o socorro da saúde, com o socorro, Deus, da esperança, da alegria, do prazer de viver, seja com o socorro da porta aberta de emprego, com a realização de um sonho. Traga, Deus, o socorro nesta noite, e que todos que aqui estão nesta noite sejam contemplados com uma bênção especial enviada dos céus em nome de Jesus. Lança por terra toda a obra das trevas, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila embaixo da tua proteção divina, e um dia de amanhã de muita bênção em nome de Jesus.